Amores, olha só, nossa aulinha é de história. Então, vamos lá, meu segundo ano. Pois é, como vocês sabem, ontem foi o feriado, feriado do dia 7 de setembro. Por que feriado? Porque foi o dia da independência do Brasil, certo? Então, independência quer dizer o quê? Quer se ver livre, quer estar livre de alguma coisa, certo? Então, vamos lá entender um pouquinho dessa independência do Brasil? Pois é, no dia 7 de setembro se comemora o dia da independência. Olha só, os portugueses dominaram o Brasil. Com isso, tornou-se colônia de Portugal. Nessa época, viu, gente? Nós não éramos nação ou pátria. Ou seja, quando a gente fala de pátria ou nação, a gente quer dizer que quando nasce em um lugar, nós nascemos naquele lugar, então nós temos a nossa nação, nós temos a nossa pátria. Então, se o Brasil vivia no domínio dos portugueses, nós não éramos ainda uma pátria ou uma nação. Mas com a independência do Brasil, entendeu? Aconteceu nós termos a nossa pátria, ou seja, a nossa nação. Então, no dia 7 de setembro, essa data foi escolhida para homenagear o Brasil pela sua independência. Pois é, nesse mesmo dia, em 1822, Dom Pedro proclamou a independência. O que foi que Dom Pedro fez? Dom Pedro viu que o Brasil merecia ser livre do domínio dos portugueses. Então, ele se aliou. E o que foi que aconteceu? Quando a família real comandava o Brasil, ele ali só observando tudo isso, porque nós éramos apenas uma extensão de Portugal. Durante muitos anos, desde a época do descobrimento do Brasil, quem comandava o Brasil era a família real, que veio para o Brasil, certo? Olha aí, a família real era quem governava desde a época do descobrimento do Brasil. Então, isso aconteceu por muito tempo, não é? Mas, quando a rainha morreu, D. João foi coroado a rei em Portugal e deixou seu filho Pedro para cuidar dos interesses de Portugal aqui no Brasil. Mas Pedro, vendo tudo isso, ele estava também tendo algum tipo de dificuldade de comandar. E aí, o que foi que aconteceu? Ele não estava conseguindo fazer, o que o pai havia deixado para ele. E também ele, juntamente com as pessoas que ali comandavam junto com ele, viu que o Brasil não tinha que ser mais governado pelo Portugal, ou seja, não tinha que ser mais uma extensão do território de Portugal, e que tinha que ser livre, que tinha que ter a sua nação, que tinha que ter a sua existência, que era um país rico. E por que não ser independente? Tinha que estar sendo uma colônia, uma extensão de Portugal. Não, ele poderia se desvincular e ser o nosso Brasil que é hoje. Vocês prestaram atenção, tanto que na novela aí que está passando ainda, se vocês prestarem atenção, é tudo o que a Pró está falando. Então, por muito tempo, o Brasil foi dominado por essa família. Depois, ele foi dominado, por Dom Pedro. Entendeu? Por Dom Pedro junto com a sua esposa. A mesma coisa que vocês verem aí na novela.
Ok, meus amores? Então, Dom Pedro, após alguns anos e com muita dificuldade para governar a colônia, resolveu proclamar a independência do Brasil. Tornou-se ele Dom Pedro I, assim mesmo como vocês estão vendo aí na novela. Então, ele foi o quê? Coroado a rei em Portugal e deixou o seu filho aqui, o pai de Dom Pedro. E logo então, Dom Pedro começou a ser o quê? O governante do Brasil por muito tempo. Por muito tempo. Apesar de muito empecilho para ele não governar e não tornar o Brasil independente, certo? Mas junto com os amigos dele, junto de muita briga, muita revolução, ele enfim conseguiu. Conseguiu o que ele tanto queria. Entendeu? Por mais que tivesse essas dificuldades no caminho dele, ele conseguiu, de fato, a proclamação da independência, tornando-se ele Dom Pedro I. E houve um marco muito histórico durante todas esse governo, sendo a colônia, a partir do momento que o Brasil começou a ser independente, e tudo foi mudando para que todo o povo brasileiro tivesse uma vida melhor. Mas, de fato, aconteceu esse marco muito histórico, porque foi muita briga, muita guerra, muita luta. Então, esse marco histórico ficou marcado na vida dos brasileiros, certo? A partir do momento em que Dom Pedro, à beira do rio Ipiranga, deu o grito da independência. Então, ele deu o grito dele: independência ou morte. Ou seja, ou era ganhar a batalha, ou todos eles morreriam. Mas, enfim, a partir deste movimento, no dia 7 de setembro, que foi dado este grito da independência, independência ou morte, à beira do rio Ipiranguinha, tudo de fato aconteceu. E daí, o que foi que aconteceu? O Brasil, a partir deste momento, se viu livre de Portugal e formou-se a sua nova pátria, ou seja, a sua nação. E nós temos, muitas coisas importantes nesse marco histórico para o Brasil. Nós temos a bandeira nacional, que são as cores que tem na nossa bandeira, que representa, cada cor tem a sua representação brasileira. E nós temos ainda o hino, que foi o hino que foi cantado durante o período de livramento desse domínio de Portugal para o Brasil. Então, a Pro deixa aqui essa linda história para vocês, certo? Espero que vocês façam a pesquisa do hino, façam a pesquisa da bandeira, para vocês contarem um pouquinho desse marco histórico na nossa vida, que é um marco muito histórico. Eu mesma tenho uma partezinha que eu adoro do hino, no qual diz: terra adorada entre outros mil, és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste solo, és mãe gentil. Pátria amada, Brasil. Eu amo essa estrofe do hino. E assim, espero que vocês contribuam com a Pro, fazendo a leitura da ficha, fazendo suas atividades, certo? E mandando aí um pedacinho desse marco histórico nas nossas vidas. Vocês podem fazer um videozinho, pode mandar uma foto representando um cartaz, qualquer coisa que vocês fizerem, tá bom, meus amores? Então, conto com esse intervalozinho, faça a atividade e volte para a nossa próxima aula, tá bom? Que vai ser de português. Um beijo!
A atividade de história, gostaram da atividade de história? Pois é, então vamos agora, ó, meu segundo ano, para a nossa aulinha de português, como a prova havia dito. Pois é, nós vamos falar de quê? De adjetivos pátrios. Mas antes, a prova vai dar uma revisada aqui para vocês. Lembra do que a prova falou na outra aula? Nós falamos de quê? Das locuções adjetivas, não foi? Portanto, ó, a prova falou para vocês o que era adjetivo. Depois a prova falou das locuções adjetivas, que é um grupo de palavras que caracteriza o substantivo, não foi? Quem lembra aí? Amor de mãe, amor materno. Luz do sol, luz solar. Quem lembra? A locução de aluno, discente. Locução de boca, bucal. De abelha, apícola, não foi? De boi, bovina. Pois é. Dando uma recapitulada aí para vocês nas locuções. E agora a prova vai falar para vocês, ó, dos adjetivos pátrios. Ó, adjetivo vocês já sabem o que são, não é? E o pátrio, quando a prova se refere a pátrio, tá dizendo já uma pátria, uma nação, não é? Então, adjetivo pátrio são aqueles que servem para indicar o lugar de origem ou nacionalidade das pessoas, animais ou coisas. Então, os animais, as pessoas são o quê? Os substantivos, não é? Então, todo substantivo não tem a sua origem, ou seja, da onde é que ele vem, da onde foi que surgiu? Pois é, então, os adjetivos pátrios são isso aí. São aqueles que servem para indicar a origem ou o lugar, certo? Então, vamos lá. Quando a prova fala assim, ó, eu gosto de pizza italiana. Então, eu estou dizendo que a pizza veio da onde? Da Itália, não é? Tá dando a origem ou não tá da pizza? Tá dando a origem. Pois é, assim como essa, temos outros exemplos, meus amores. Então, vamos lá. De fato, o que é adjetivo pátrio? Olha como a prova já tinha dito antes. É aquele que indica a origem ou nacionalidade das pessoas, animais ou coisas. Se ligue aí, viu, meus amores? Então, vamos lá. Ó, veja alguns exemplos. Quando a pró diz assim, ó, da China, a pró quer dizer o quê? Olha, vamos lá. Chinês. E quando a pró fala Noruega, ó, a pró quer dizer o quê? Quem falou aí? Norueguês. Muito bem, parabéns. Fiquem atentos, viu, meus amores? E quando a pró diz assim, ó, Andressa, na onde você nasceu? Qual é a sua pátria? Aí a Andressa diz assim, eu sou do Brasil. Então, a Andressa é o quê? Brasileira. Olha o adjetivo de Brasil, brasileira. Aí a pró fala assim, João, em que lugar você nasceu? Aí João vai dizer, nasci em Valença. Então, se ele nasceu em Valença, ele é valenciano. Então, quem é o adjetivo aí? É Valença ou valenciano? Quem pode dizer para a pró? Valenciano, muito bem. E olha só, meus amores, toda vez que for escrever o adjetivo pátrio, sempre se inicia com letra minúscula, ok? Vamos para mais uns exemplos aqui, ó. Pássaro brasileiro. Pássaro brasileiro, Brasil. Então, o pássaro é do Brasil, o pássaro é brasileiro. Menino japonês, menino do Japão. Comida mexicana, comida
do México. E massa italiana, massa da Itália. E aí, gostaram? Então, vamos lá, meus amores, para mais umas dicas da Pro. Quem pode responder a Pro? Qual é o local de origem da Amazonas? Qual é o lugar de origem da Bahia? Qual é o lugar de origem do Espírito Santo? Qual é o lugar de origem de Salvador? E qual é o lugar de origem da Espanha? Quero ver quem vai responder para a Pro em primeiro lugar. Vou aguardar, viu? O videozinho aí de vocês respondendo. Um beijo e vamos para o nosso diário. Ó, atividade no caderno e ficha de história. Ok, meus amores? Um beijo!